Olá, muito bom estar com você nesse curso de liderança. Eu imagino que a sua proposta é ajudar as nossas crianças a crescerem, a entenderem como enfrentar o mundo com as suas dificuldades. Você sabe o que é ser resiliente? Pois a nossa aula hoje é exatamente para entendermos e nos capacitarmos a ajudar as nossas crianças a aprenderem a ser resilientes. Você sabe que no mundo de hoje nós podemos dificultar a vida das nossas crianças com as dificuldades, os seus temores e os seus medos. Pois saiba que nós podemos complicar a vida dessas crianças quando elas não souberem se enfrentar os seus próprios medos e se superarem para encontrar maneiras mais fáceis de, com otimismo, serem mais alegres e enfrentarem as dificuldades da vida. Sabe que é importante nós entendermos que resiliência é um termo novo. Veio lá da física, dos estudos de física, e foi ocupando espaço nas outras áreas sociais. Na resiliência nós podemos comparar com o termo superação. Resiliência é você usar os seus recursos pessoais e utilizar para suportar as dificuldades da vida. Isso, às vezes, é difícil para nós adultos. Imagine para as crianças que têm medos, que ainda não acreditam no seu próprio potencial. Entenda que a criança vai estar sempre observando você. Nós entendemos que resiliência é você triunfar sobre a dor. Eu gostei muito de ouvir um professor há pouco tempo atrás comparando que resiliência é como você afinar um violão. Você toca violão? Já viu, por certo, alguém afinando o violão? Pois você toma o violão e vai tensionando a corda. E conforme você tensiona a corda, você vai tocando até que ela chegue no ponto ideal. Pois é, ser resiliente é isso. É sob a tensão da situação do mundo, sob o sofrimento, sob problemas, nós vamos assim descobrindo que nós ainda temos um potencial de sobrevivência, não só, mas também de superação. E como é se superar quando você ainda está sob forte emoção? É encontrar alguns requisitos, alguns recursos próprios para encontrar novas respostas e se superar. O dicionário diz que a capacidade de recuperar-se diante de um sofrimento. Então vamos lá. Existem mais ou menos alguns pontos específicos que nós podemos ajudar as crianças. Eu gostaria de passar com você alguns pontos principais. Se em alguns momentos a dificuldade é escolher, diante de um sofrimento eu posso escolher ficar vítima, me prostrar, ficar só reclamando, ou eu posso escolher reagir com otimismo. Então, o primeiro ponto a ensinar nossas crianças é a escolha. Como elas podem escolher diante da reação positiva e da reação negativa? Viktor Frankl é um dos exemplos de luta e de garra contra a dificuldade. Ele fala que a última liberdade humana é a escolha da atitude pessoal. Sabe o que aconteceu com ele? Vivendo lá nos campos de guerra, ele, no momento de dificuldade, escolheu entre a vida e a morte, escolheu viver com garra. E uma das entrevistas foi-lhe perguntado, Dr. Frankl, por que você escolheu reagir? E ele disse, entre a vida e a morte, eu escolhi a vida, mesmo que isso me custasse grande esforço.
Isso é resiliência. Você entende? Aí, vamos ver quanto nós podemos ajudar as nossas crianças a escolherem reagir de um jeito positivo. Uma das primeiras atitudes é escolher o otimismo. Você já brincou de Poliana? Você lembra daquele filme que todas as situações difíceis a menina sempre diz: "Ah, mas tem um motivo para estar feliz. Ainda bem que..." Você já ouviu, por acaso, o Dr. Gea, que diz que: "Ai, que bom eu tenho essa dificuldade na minha vida"? Pois isso é resiliência. E então, além do otimismo, ter esperança no futuro e aceitar que as outras pessoas também podem ter esperança, que as outras pessoas podem ter uma atitude positiva e não ficarmos sempre reprimindo ou repreendendo, dizendo: "Ah, não sei como é que você consegue." Otimismo é você ter certeza de que as coisas podem dar certo e que você vai contribuir com isso. Então, veja bem, outro ponto importante é ter coragem. E ensinar coragem para as crianças é algo que é fácil, mas ao mesmo tempo precisa colocar limites. Por quê? As crianças acham que podem tudo, que têm todos os poderes. É importante você buscar exemplos bíblicos, você entender que a coragem é sempre submetida a Deus, mas ser corajoso é um dos requisitos para ser resiliente. Então pense bem, escolher opções que coincidam com o que você conhece. Isso é um outro ponto, no sentido de você ter alvos realistas. Tá certo que eu quero chegar a ser um doutor, mas eu preciso ser realista, vou ter que estudar muito. E ser resiliente significa que eu vou estudar, vou dormir talvez mais tarde, vou entender que vou ter que abrir mão de alguns momentos com os amigos. Isso é ser resiliente mesmo tendo um alvo a alcançar. Se você vai escolher um alvo que é longe, que é difícil de alcançar, é importante admitir que você tem pontos fortes e pontos fracos. Mostrar isso para a criança significa mostrar que mesmo que ela encontre dificuldades, ela pode se superar tendo bastante paciência consigo mesma. Outra coisa interessante e que muitas vezes nós adultos perdemos, mas a criança tem muito fácil, é o humor. Você já deu risada de você mesmo quando estava numa situação complicada? Quando você escorregou, quando você tropeçou? É o que tem acontecido até aqui. Enquanto no estúdio, às vezes a gente tropeça, damos uma risadinha e vamos tudo de novo. Isso não acontece na vida? Por que às vezes nós dificultamos tanto? Sabe por quê? Autoconfiança. Esse é um outro ponto importante para passarmos para as nossas crianças. Entender que ter novas ideias pode ser, às vezes, difícil de passar ao outro. Eu confio que da minha ideia podem surgir outras ideias. Então, expressar essa ideia. Permitir que as minhas experiências de vida tragam experiências que me proporcionem novas oportunidades. Então, vamos só recordando. Primeira coisa é saber escolher. A segunda é otimismo. A terceira é coragem. Depois da coragem, nós vamos para alvos realistas. Eu preciso saber aonde quero chegar. Eu preciso saber quais são os pontos que eu preciso me superar. Eu preciso saber quais são as minhas necessidades que eu preciso atender para poder chegar no ponto aonde eu desejo.
e a autoconfiança onde estamos. Você já, por certo, conhece crianças que confiaram em si mesmas e se superaram. Eu tenho uma historinha de um menino de 11 anos apenas. Ele decidiu participar de um acampamento, mas o acampamento não era na sua cidade, não era nem mesmo no seu país. E ele começou a se preparar, fez todos os contatos e chegou em casa e disse: papai, vou a um acampamento comunitário representando o meu país no Japão. Você pode ter ideia do susto desses pais? Pois então, os pais começaram a colocar todos os empecilhos. Mas a criança disse: não, eu vou, pois é a oportunidade da minha vida. Pense, 11 anos e já pensando na oportunidade da vida. Depois que os pais perceberam que ele estava convicto, colocaram um último empecilho. Mas é muito longe e você vai ter dificuldades com a língua. Sabe o que o menininho respondeu para os seus pais? Papai, quando eu for adulto e o meu filho estiver se preparando para acampar em Marte, você acha que eu vou responder para ele que ele só pode ir até a Lua? Você tem noção disso? Olha a confiança desse menino, acreditando que ele não só poderia participar de um acampamento no Japão, mas também em Marte. Aí está um dos modelos de confiança. Ele sabia que podia chegar aonde tinha feito planos. Um outro detalhe importante. Para a criança conseguir ser resiliente, superar-se diante da dificuldade, é a autoestima. Quanto essa criança se gosta, quanto essa criança aprecia aquilo que ela é. Independente se ela só conhece ou só ressalta os seus pontos positivos. Mas é importante ajudarmos as nossas crianças a entenderem e conhecerem os seus pontos fracos também. Você sabe que a autoestima é muito mais do que você apenas se gostar. Autoestima é você gostar e apreciar daquilo que você é por inteiro. Mesmo as coisas difíceis, mesmo aquilo que você ainda quer melhorar, você apreciar e saber: eu posso, eu vou me superar. E isso já é resiliência. Aceitação e conforto. Pense em quanto a criança precisa se aceitar, aceitar a situação em geral, mesmo uma situação difícil, uma situação de intempérie na natureza, uma situação familiar, aceitar e encontrar qual é a melhor maneira de eu estar confortável nessa situação. Dificuldades todas as famílias têm. Na sua casa, na minha e na das crianças que nós estamos trabalhando também haverá dificuldades. Agora pense bem, nós podemos mostrar a essa criança que ela pode aceitar o que está acontecendo o quanto antes e o seu sofrimento será menor. Quando lutamos com a realidade, quando ficamos não aceitando aquilo que está acontecendo, isso aumenta o nosso sofrimento. Ensine a criança a aceitar, é isso que está acontecendo, é isso que os outros que estão ao meu redor são capazes de fazer. Mas o que eu escolho fazer, aí a criança vai ter a oportunidade de se superar. Gostaria de te mostrar alguns outros pontos que podem ajudar na resiliência. A criatividade. E olha, ser criativo é algo quase que inato nas crianças. Eles se superam a cada momento. Mas mostrar que nessa criatividade, a criança pode explorar o seu próprio potencial. Ah, mas eu nunca fiz, tia, responde uma criança. E a gente pode motivar dizendo: pois essa é a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Vamos lá, experimente. E essa motivação para que a criança se solte na sua criatividade vai lhe dar autoconfiança.
Por último, mas não o menos importante, quero ressaltar a espiritualidade. Nossas crianças podem ser resilientes baseando-se e buscando confiança em Deus. Não é daí que você tem buscado confiar? Não é daí que você tem conseguido superar-se em cada momento difícil? Pois passar isso para as crianças é importante também. Lembre-se que respeitar o sistema de crenças, porque por certo você não vai estar lidando com crianças que têm os mesmos princípios que você. Você vai ter crianças na sua classe que podem ter aprendido algumas coisas diferentes. Mas ao mostrar que a criança pode se superar, é uma porta para começarmos a evangelizar algumas crianças. Para mostrar que podemos confiar naquele que nos fortalece, que podemos ter certeza que Ele nos toma pela mão direita e nos guia. Mencionar alguns textos mostra para a criança que ela pode se superar em qualquer situação. Mas agora eu gostaria de colocar algumas situações práticas. Como fazer tudo isso que em termos eu acabei falando em teoria? Que tal formar duplas, conversar em pequenos grupos? 4 a 5 crianças para conversarmos sobre qual é a situação difícil que você identifica. Qual foi uma situação mais difícil para você? O que você fez? Como foi que os adultos reagiram? O que as outras pessoas disseram? Identificar quais são as formas que você pode repetir da próxima vez. Outra maneira é juntar as crianças para conversarmos e definirmos o que é superação. Como é que você pode ter coragem? Outra maneira é desafiarmos as crianças a, quem sabe, fazermos um desenho ou elaborarmos um texto escrito, colocando a definição do que é superação para você. Você pode perguntar para as crianças, conversarem, me fale sobre um momento difícil na sua vida. O que foi que você fez? E quem sabe, perguntar para a criança como foi que você se sentiu antes e depois que você reagiu de um jeito otimista. Como foi quando você deu risada? O que as pessoas que estavam ao redor sentiram? Era assim que você esperava? Que tal montar uma cena e uma representação, um teatro com as crianças? Recordando a história de um valente da Bíblia, escolha, por exemplo, a história de Davi. Quando um menininho pequeno enfrentou um gigante, como o rei deu a sua própria armadura para que ele fosse enfrentar o gigante. E Davi escolheu deixar a armadura de lado, com coragem. E as crianças vão entender muito bem o que é ser resiliente. É ser um Davi. Enquanto todas as situações estão difíceis, enquanto um exército está apavorado, um menininho valente toma da sua funda 5 pedrinhas e supera todo o problema com o gigante. Querido, isso é ser resiliente. E se por certo você tem alguma dificuldade, a minha proposta é: faça a experiência, se supere. Quem sabe até mesmo nesse tema, para ensinar as crianças. Agora, tenho um aviso, quem sabe até um conselho. Fale pouco e haja muito. Os seus atos de se superar estão sendo observados pelas crianças e elas, por certo, estão olhando você como um grande modelo. Mostre para essas crianças quem é o seu modelo. O quanto você olha para Jesus e nele encontra forças para se superar. Quanto nas dificuldades na sua igreja, na sua comunidade,
você tem buscado respostas para se superar. Saiba que aquele que tem nos trazido até aqui continua conosco para capacitarmos crianças a ocuparem o nosso lugar ou irem à nossa frente. Não fale muito, haja, e que os seus atos possam ser de resiliência. Que Deus te abençoe.